Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz Educação Financeira. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a QGEP3, Queiroz Galvão, que está mudando para Enalta. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já chega se inscrevendo no nosso canal, ativando aquele balangudão lá, ó, aquele sininho da notificação, curtindo, compartilhando e comentando no canal Henrique Braz Educação Financeira. E vamos, então, à divulgação de resultados do quarto trimestre e do ano de 2018. E agora, QGEP é Enalta, Rio de Janeiro, 18 de março de 2019. A QGEP Participações S.A., companhia, na B3, negociada pelo ticker QGEP3, anuncia hoje sua nova marca Enalta. A companhia decidiu reformular a sua marca a fim de refletir os principais atributos e conquistas que garantem perenidade e crescimento contínuo de suas operações. A coragem para enxergar novas possibilidades e o compromisso em realizá-las está presente em nossa história desde o começo. Como um dos principais players independentes no setor de energia do Brasil, a Enalta detém uma pujante história de realizações, um amplo portfólio técnico e know-how tecnológico, assim como engajamento em práticas ambientalmente corretas. E em 12 de março de 2019, o Conselho de Administração aprovou a proposta para deliberar a alteração da denominação social da companhia. As ações da companhia continuarão a ser negociadas pelo código QGEP3 até que a alteração da denominação social seja aprovada, bem como o pedido de alteração do código seja processado e deferido pela B3. Para os fins deste relatório, a QGEP Participações S.A. será abaixo denominada Enalta ou Companhia. Isso é muito importante, vamos ficar ligado aí em todas as formulações propostas pela B3, porque há pouco tempo agora houve uma mudança da Senior Solution, que era negociada com o ticker SNSL3, passando para Sinqia, sendo negociada com SQI-A3. É muito importante para a gente estar sempre ligado em todas as informações propostas por todas as empresas. Bom, e a Enalta, então, divulga o resultado do quarto trimestre de 2018 e do ano de 2018. A Enalta anuncia hoje seus resultados do quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2018. Vamos falar aí um pouquinho do campo de Manaus. A produção média diária do gás totalizou 4,8, um reflexo da demanda por gás para atender às necessidades de energia na região nordeste do Brasil. A companhia estima a produção média diária para o ano de 2019 em 4,1, no limite inferior da projeção divulgada para o ano. E você pode se perguntar assim, poxa, Henrique, mas ela tem uma projeção de 4,1 e ela produziu 4,8, ou seja, ela vai produzir menos do que foi produzido em 2018? Então, fique ligado no vídeo que vocês vão entender um pouquinho sobre o que vai acontecer aí com essa diminuição. No campo de Atlanta, a produção total no quarto trimestre de 2018 líquida para a companhia foi de 572,3 de óleo, equivalente à produção média de 12,4. O volume líquido para a companhia passou a ser de 50%, refletindo a decisão pela saída da Domo Energia S.A. do consórcio BS4 pelo Tribunal Arbitral. Vamos falar um pouquinho sobre a sua receita líquida. A receita líquida de 298 milhões no quarto trimestre de 2018, dando um crescimento de 105%, comparado ao quarto trimestre de 2017, refletindo a produção estável em Manaus e os 8 meses de contribuição do campo de Atlanta. O lucro líquido de 125 milhões no trimestre, comparado a 193 milhões no quarto trimestre de 2018, e em 2018, o lucro líquido da empresa totalizou 425 milhões, ou seja, 19% maior que 2017, representando um resultado recorde para a companhia. O EBITDA foi de 159 milhões comparado a 239 milhões no quarto trimestre de 2017, quando a companhia se beneficiou do ganho com a venda do bloco BMSI8. E vamos falar aí, então, da remuneração aos acionistas e saldo de caixa. Proposta de dividendos totais de 500 milhões, ou cerca de
R$ 1,91 por ação. Um saldo de caixa de 1,9 bilhão ao final do trimestre, similar ao patamar do final de 2017. Então, vocês vão ver aqui que a produção total teve um crescimento de 29,2% em comparação ao quarto trimestre de 2017 e trimestre de 2018, né, e um crescimento de 25,8% também. Essa receita líquida aumentou em 58,9% em comparação aos anos 2017 e 2018 e teve um crescimento também de 105% quando equiparado aos trimestres. O EBITDA teve um crescimento no ano de 2017 para 2018 e uma leve queda aí nos trimestres equiparados, bem como o lucro líquido subiu em equiparação aos anos, mas teve uma queda em equiparação aos dois trimestres, né, os trimestres finais aí de 17 e 18. E vamos então à mensagem da companhia, né? O resultado operacional do quarto trimestre fecha com chave de ouro um ano marcante para a companhia, quando tomamos medidas que posicionam a companhia em uma trajetória de crescimento. Esse ano foi também o primeiro em que nos beneficiamos por termos 2 ativos em produção na maior parte do ano, né? Registrando aí um lucro líquido recorde em 2018 de 425 milhões, um aumento de 19% na comparação anual, refletindo a produção dos campos de Manaus e Atlanta, que vieram em linha com as expectativas da companhia. O quarto trimestre contribuiu fortemente para esse desempenho, com o EBITDA atingindo 160 milhões a partir de uma receita de 298 milhões e uma produção total no quarto trimestre foi de 1.852 mil barris de óleo equivalente, atingindo uma média de 20 mil barris de óleo equivalente por dia, ou seja, 26% acima dos níveis registrados no ano anterior. A seca do Nordeste no Brasil aumentou a demanda por gás natural para atender às necessidades de energia da região, assim como no ano anterior essa situação se reverteu no início de 2019 em função dos altos índices de chuva que permitiram o retorno da geração hidroelétrica. Vale destacar que no final do primeiro trimestre de 2019 a companhia terá uma parada para manutenção no campo que durará cerca de 20 dias. E ela continuará monitorando a situação de perto e poderá ser necessário revisar a estimativa caso a baixa demanda persista, né? E em relação ao campo de Atlanta, em janeiro, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, o CAD, publicou suas conclusões com relação ao bloco. E a decisão sucedeu a sentença favorável do Tribunal Arbitral, que afirmou que a participação de 40% no bloco BS4 detida pela Domo Energia deveria ser igualmente dividida entre a companhia e a Barra Energia. Assim, a Enalta, né, na participação do BS4, foi elevada de 30% para 50%, e a produção média de óleo nos dois poços do campo de Atlanta foi de 12,4 mil barris por dia no quarto trimestre, em linha com as últimas estimativas, atingindo a produção média diária de 12 mil barris de óleo nos 8 meses de 2018. E as cotações de óleo pesado em relação ao Brent continuam favoráveis em função do desequilíbrio mundial entre oferta e demanda. E o resultado, no ano de 2018, apresentou crescimento significativo na comparação anual, com aumento de 41% no EBITDA e 19% no lucro líquido em relação a 2017. A companhia encerrou o ano com caixa equivalente superiores a 1,9 bilhão, com base na nossa forte posição financeira. A administração recomendou a distribuição de mais um dividendo total no valor de 500 milhões aos acionistas, registrados em 18 de abril de 2019, data da Assembleia Geral Ordinária. E eles entendem que, mesmo após essa distribuição, a posição de caixa, né, e a previsão de fluxo de caixa sólido do balanço patrimonial proporcionarão recursos suficientes para sustentar as operações e os investimentos previstos, além de manter a nossa capacidade de realizar adições estratégicas à base de ativos. Bom, é uma grata satisfação aí poder falar com vocês sobre a QGEP, uma empresa que está crescendo muito. Então, fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana. Dê uma olhadinha nesse balanço com carinho e não esqueça de dar uma olhadinha no RI da empresa. Fiquem com Deus.